Bom dia, galerinha do sétimo ano. Tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. Aqui, o pessoal do sétimo A queria fazer maldade comigo. Falou que eu tinha que usar touca de cetim. Eu arrumei um negócio melhorzinho aqui da Isadora. Tem fácil, mexe a orelha, tem bacana aqui. Pra pagar a promessa, viu? O que a Isadora me fez, meu Deus do céu. Olha o que a Isadora me fez. Culpa sua, Ana Cecília, professora Ayla. Culpa de vocês. Ó, pode tirar o print aí não, hein? Vamos lá. Vamos para fazer o vídeo com as dicas aí para avaliação, porque tá chegando a Páscoa, ó, tem um negocinho. Tudo que é bom é feito de chocolate. Eu adoro chocolate. Eu também gosto de chocolate. Olha bem, a prova de vocês, ela começa logo de cara, tem, ó, leia 360 dias de sucesso e responda as questões 1, 2, 3 e 4. As questões de número 1, de número 2, de número 3 e número 4 tem a ver com o livro, esse livro top, escrito pela Thalita Rebouças, uma história de um grupo de amigos, né? Muita atenção nessa formação aí da banda, como tudo começou, isso é muito importante na história, dá para ficar ligado. Eles tocavam, né? Gostavam de tocar instrumentos, e aí resolveram se juntar para formar uma banda. E foi dando certo, com muito auxílio do pai de um dos meninos, muito amigo deles e que cuidava muito bem. Essa turminha foi emplacando, a banda foi ficando conhecida. Cara, algumas músicas deles estouraram aí, tocavam no rádio constantemente, eles fizeram um sucesso danado. Mas essa convivência não era nada fácil. Ó, um detalhe importante, a professora Ayla gravou um vídeo pro Instagram dela, muito legal. E olha, tô achando que ela deu questão de prova para vocês aí, hein? Tô achando que a professora Ayla deu resposta. Tem que ficar ligado no professor, tá vendo? Ela gravou o vídeo, tem uma determinada relação lá de um filho com a mãe. Ela ficou brava, falou, olha, quando eu chego na parte que tem essa mulher, joga o livro longe. Por quê? Porque a relação não era boa, não. Olha, de mãe e filho, hein? Filho na adolescência. Claro, a gente vai pensar que a culpa é da mãe. Talvez não. Tem que ler, porque é um livro muito legal, muito bonito. Ó, eu coloquei aqui também a ficha técnica de uma banda que eu gosto muito, não vou poder falar qual, senão dou resposta, mas é de Belo Horizonte, é muito famosa. Aí fala assim, essa não é mais uma carta de amor, são pensamentos soltos, traduzidos em palavras, é um rock legal. Cara, dei spoiler total da prova agora. Quem ficou ligado, pegou. Então tem essa ficha técnica. A questão de número 1 é sobre o livro 360 Dias de Sucesso. E eu dei a resposta aqui. Quando a gente estiver corrigindo a prova na sala, eu conto essa história para vocês. A número 2 ainda é sobre o livro, tá falando algo. Começa falando do nome da banda, todo mundo sabe, Banda Pólvora. Não é isso que está sendo perguntado, mas dei um spoilerzinho aí. A questão de número 3 tá pedindo sobre o trecho que eu coloquei, sobre essa ficha técnica, tá pedindo para identificar 2 verbos irregulares. E aqui a gente vai no principal tópico da nossa prova. A prova vai tratar dos verbos irregulares. Então, você tem aí no seu livro, nos 3 últimos capítulos do seu livro, né, o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, os verbos irregulares. São aqueles verbos que sofrem uma alteração considerável no radical ou nas desinências, de acordo com a sua flexão. Para identificar se um verbo é regular ou irregular, a dica que eu dei na sala de aula, coloquei aí no quadro, você colocou no seu caderno, é você flexionar esse verbo no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. As maiores alterações se dão nesses tempos verbais. Falei assim, não precisamos saber todos os verbos. Eu, Rodrigo, sei 3 apenas. Eu sei o verbo amar, o verbo beber e o verbo partir. Eu flexiono esses verbos. Olha aí, já pensou eu pegar a sua prova e atrás você escrever a flexão do verbo amar, do verbo beber e do verbo partir, que são verbos regulares. Você flexionar esses verbos no presente e no pretérito perfeito, te garanto uma coisa, você vai tirar uma nota boa na prova. Por quê? Porque quando você se deparar com um verbo no texto, você vai tentar flexioná-lo ali com as mesmas terminações desses 3 verbos.
Se o verbo não se flexionar de forma regular ali, ou seja, se ele sofrer alterações no radical ou nas desinências, você vai poder afirmar que é um verbo irregular. Então essa dica é top. Vale a pena fazer. Tem aqui a Thalita Rebouças dando uma dica. Eu vou ler aqui a dica da Thalita Rebouças, está na prova. Assim, lembre-se de conjugar os verbos no presente e no pretérito perfeito. A dica que eu acabei de dar, a Thalita Rebouças mandou lá também. Para número 4, ela está tratando dos verbos irregulares no modo subjuntivo. Sabemos que os verbos eles se flexionam em 3 modos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Atenção, os verbos irregulares também se flexionam nesses 3 modos. Portanto, se é um verbo irregular e está no modo subjuntivo, você vai identificar no texto que está sendo solicitado aqui e vai colocá-lo. Lembrando, o modo subjuntivo é aquele modo das hipóteses, das possibilidades. Normalmente, antes do verbo do modo subjuntivo, aparecem os termos se, que ou quando. E aí fica assim, se eu tivesse dinheiro, eu seria rico. Tivesse é um verbo que está no modo subjuntivo. Fique ligado, hein? Bora para número 5. Nossa, é de matar. Tem um poema de um cordelista fantástico, um dos maiores cordelistas aí da história do nosso país, lá do Nordeste, essa terra maravilhosa. E aí tem um poema lindíssimo dele aqui, uma literatura de cordel. E a pergunta de número 6 é de interpretação sobre esse texto. É bem fácil, mas vale a leitura atenta. Lembrando que a poesia, né, ela tem uma musicalidade. A literatura de cordel, então, ela tem uma musicalidade fantástica. Então, atenção na leitura. Leia quantas vezes você precisar. Para a questão de número 7, não. Aí eu acho que eu chutei o balde. Lá no poema, eu destaquei alguns verbos, grifei, coloquei em negrito esses verbos. Eu estou pedindo para você posicionar esses verbos no quadro. Eu adoro fazer esses quadrozinhos aí, né? Na sala de aula. Vou lá e desenho o quadro e você vai posicionando os verbos para mim. Nesse quadro aqui, sabe o que você vai posicionar? Os verbos que estão flexionados, porém são verbos da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. Sério mesmo. A questão de número 7 trata disso. E você sabe que os verbos da primeira conjugação, quando eles estão no infinitivo, ou seja, terminam com R. Verbo no infinitivo sempre termina com R. Se eles terminam com AR, eles são da primeira conjugação. Quer exemplo? Verbo amar, cantar, brincar. Os verbos que terminam com ER são da segunda conjugação. Quer exemplo? Beber, correr, comer. E os verbos que terminam com IR são da terceira conjugação. Vou dar exemplo. Partir, abrir, cair. São verbos da terceira conjugação. Importante dizer que os verbos que terminam com OR, e existem esses verbos, os derivados do verbo por. Esses verbos são da segunda conjugação e vocês sabem bem o porquê. Quando essas palavras eram utilizadas ainda no latim, elas tinham um ezinho aí. Esse verbo era poer, compoer, recompoer. Por isso são verbos da segunda conjugação. Fácil, não é? É para acertar o número 7. Importante, não se esqueça de nenhum dos verbos. Todos os verbos que estão destacados no poema, você deve posicioná-lo aqui na tirinha. Para a questão de número 8, nossa, essa é bem gramática mesmo, né? Tá falando assim, analisando gramaticalmente o poema, é possível percebermos que em alguns versos temos 2 verbos irregulares. Tem vários versos. Verso é cada linha do poema. Alguns desses versos têm nele, no próprio verso, 2 verbos irregulares. Está pedindo para você identificar um desses versos e reescrevê-lo aqui embaixo. Cara, fala para mim, essa prova tá fácil? Eu vou colocar uma questão bônus aí na sua prova, hein? A questão bônus salva um pontinho seu. Mas a questão bônus eu não vou dar dica, não. Essa é na hora da prova. E eu quero que você arrebente. Aquele que acertar as 8 questões
e ainda acertar a questão bônus. Não sei o que eu vou fazer com esse cara. A prova valeu 8 e vai tirar 9. Não sei como é que vai ser isso. E eu sei que aí, por exemplo, Grande Yuri tem tudo para acertar, porque o homem tá voando, tá arrebentando nesse ano. Maila também. Olha, lá no 7º A, uma galera vai tirar essa nota total aí. Tô vendo, para casa todo dia, tá arrebentando. Aqui, ó, nota 10 para vocês. Aqui, ó, mais orelhinha aí, ó. Aproveitem bastante o vídeo, escreve no comentário se o meu chapéu é bonito. E até amanhã, galera.